Olá, queridos, paz do Senhor, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependente do horário que você chegou aqui neste momento para participar comigo desta leitura, quarto dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Parabéns para você que está se dedicando. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com outras pessoas para que também tenham acesso da palavra de Deus. Nessa ocasião, estou lendo a versão NVT, você também pode lê-la, ou escolher uma das versões que já estão gravadas aqui nas playlists do canal. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada aqui. Antes eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado diariamente para nos aprumar. Afinal, a tua palavra diz que diariamente nós devemos colocar a nossa cruz diante de ti e negar a nós mesmos. Deste modo, Senhor, que nós possamos aprender de ti e viver por ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: Não levem coisas alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Onde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-lo, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Em seguida, Jesus retirou para a cidade de Betsaida a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhes disseram: Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida, abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. O Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: Digam a eles que se sentem em grupo de 50. Os discípulos seguiram as instruções e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade. Os discípulos encheram ainda 12 cestos com sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos, e lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Senhor é o Cristo enviado de Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e diz: Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim
e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinha um aspecto glorioso e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizer, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha acontecido. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lançando-o em convulsão e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-lo? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou-o no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Todos se apartaram com grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilharam com os seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembre-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim. Quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser levado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém, enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei onde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm as tocas onde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes de me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Gênesis
capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você, seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus, o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanecer e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo de sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio com sinal de aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos na sua casa, aos servos estrangeiros que você comprou, quer sejam nascidos na sua casa, quer tenha comprado. Todos devem ser circuncidados. Terão no corpo um sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não será chamada mais Sarai. Agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei um filho a você, um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu aos 100 anos poderia ser pai e como Sara aos 90 anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a sua aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu, e o tornarei extremamente fértil, e multiplicarei os seus descendentes, e ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, que Sara lhe dará por esta época. No ano que vem, quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino da sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados no mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamré. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximo à tenda. Quando os viu, correu até onde estava e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças até seguirem viagem. Está bem, respondeu eles. Faça como disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido,
pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou ao seu servo, e que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a colhada de leite e de carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntou o visitante. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época. No ano que vem, sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo a idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção de Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão poderosas, grandes e poderosas nação, e todas as nações, repito o versículo 18. Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão, tudo o que prometi. Porquanto o Senhor disse a Abraão: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Terminarás tanto o justo como o perverso? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim exterminará e não as poupará por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso, afinal estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade por falta de 5 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. Respondeu o Senhor: Por causa dos 40 não destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avisá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite.
Amanhã poderão levantar cedo e seguirem a viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito. Por fim, eles acompanharam até a sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade, cercaram a casa, gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-nos aqui fora para nós, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escuta, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a coisa, faremos a você coisa bem piores do que os seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro da casa, trancaram a porta, depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Vocês têm outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas e qualquer outros parentes, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-lo. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido, tomem sua mulher, suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e suas 2 filhas e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estava em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali bem depressa, eu morreria. Veja aqui perto um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e a minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol parecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além das outras cidades, vilas, planícies, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo, correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor, olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu coluna de fumaça subindo do lugar onde antes ficava as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição e que engoliu as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá e foi morar numa caverna nas montanhas com suas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: Na região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo o nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nós deitaremos com ele.
Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relação com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: Ontem à noite tive relação com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez, hoje à noite, e você terá relação com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram e embebedaram o pai com vinho. A filha mais nova teve relação com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz ao menino chamado de Moabe, ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. A filha mais nova, deu à luz ao menino que chamou Ben-Ami. Ele se tornou antepassado do povo conhecido como Amonitas. Salmos 10. Ó Senhor, por que permanece distante? Por que te esconde em tempo de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta a vantagem de seus desejos maus. Elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo aguarda e despreza todos os seus inimigos? Pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. A sua boca é cheia de maldição, mentiras, ameaça, em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera de matar inocente, está sempre à procura de vítimas indefesas. Como um leão à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: não, consigo, Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor. Castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueça dos indefesos, porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa, observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu ampara os órfãos, quebra os braços dessa gente má e perversa, pede conta da sua maldade, até nada mais restar. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão da sua terra. Tu, Senhor, conhece o desejo dos humildes, ouvirá o seu clamor e os confortará. Fará justiça aos órfãos, aos oprimidos, para que nenhum simples mortal volte a lhe causar terror. Salmos 11. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem: voem para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor governa os céus, observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama violência. Fará chover brasas vivas, enxofre sobre o perverso, e com ventos abrasadores os castigará, pois o Senhor é justo, ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Salmos 12. Socorro, Senhor, pois os infiéis estão Salmos 12. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores, coração fingido.
que o Senhor corte os lábios dos bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem, mentirosos. Eles dizem, mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? O Senhor responde, via violência cometida contra os indefesos, ouvi os gemidos dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerá os oprimidos para sempre e os guardará desta geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você, mas antes quero orar contigo. Querido Senhor, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de juntos meditarmos neste momento na tua santa e poderosa palavra. Guarda os teus filhos, Senhor. Proteja-o dos levantes, dos dardos inflamados do maligno, daquilo que tenta retirá-los da tua santa presença. Pai, repreenda todas as forças contrárias contra a caminhada dos teus filhos. Ainda que tropeçaram, o Senhor estendeu as mãos para que estejam de pé. Guarda-os em pé, sustenta-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém? Deus te abençoe.